Shalom, nação brasileira. Estamos aqui mais uma vez para trazer à luz da palavra o entendimento sobre algumas coisas que acontecem no nosso país. E hoje, à luz da palavra do Senhor, nós vamos procurar esclarecer um pouco o que acontece nos dias de hoje. Muito bem, vamos para o livro de Mateus 12, 25, que é a referência desse nosso rápido e objetivo estudo. 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino que é dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Faça uma reflexão como está o Brasil hoje, dividido. Nós temos o STF, nós temos o Senado, temos a Câmara e temos a Presidência. Mas nós não conseguimos olhar para o povo, cada um com seus próprios interesses, cada um com seus próprios objetivos, esquecendo o povo. E para você compreender mais, nós vamos olhar para o cenário político daquela época. Naquela época, o imperador chamava-se César Augusto. E César Augusto passava por dificuldades políticas e econômicas também. Mas ele não estava preocupado com o povo, porque eles tinham a lei do pão. Eles davam o pão e cobravam com um cinturão. Quem come do meu pão vai provar do meu cinturão. Não está muito diferente dos dias de hoje. Os nossos poderes estão divididos. Eles têm que estar eles têm que estar em harmonia. Eles têm que estar juntos e nós não enxergamos isso. Tinha na época o Império Romano, que ansiava questões econômicas e políticas pessoais. Nós tínhamos os discípulos fariseus, que eles eram chamados doutores da lei, que ansiavam comandar e reger o povo com vara dura. Nós tínhamos os herodianos, que eles eram oposição a tudo e a todos que se levantavam contra Roma e contra os fariseus. E com isso, o povo era esquecido. E o povo ansiava o quê? Ansiava sair das enfermidades. O povo ansiava sair das dificuldades. O povo passava fome e necessidade naquela época. É isso que nós temos que olhar. STF, Senado e Câmara de Deputados Federais. Se não houver harmonia, nós não vamos subsistir, nós não vamos aguentar. Em tempo de pandemias, nós temos governadores corruptos ainda, prefeitos corruptos ainda, desviando os recursos que são para cuidar da população. Era nisso que Jesus se referia. Era nisso que Jesus falava. Um povo unido. Jesus observou o cenário político. E mesmo quando Satanás veio oferecer governo para ele, na tentação, ele não aceitou. Olha o que diz no livro de Marcos 12, de 13 a 17. Para nós encerrarmos esse rápido estudo. Marcos 12, de 13 a 17. Diz assim: e ensinaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem alguma palavra, ou seja, prepararam uma circunstância, prepararam uma armadilha. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdades ensina o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, é isso que está acabando com o nosso país, a hipocrisia, disse-lhes: por que não tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram e disseram-lhe: de quem é esta imagem e essa inscrição? E ele lhe disse: de César. E Jesus respondendo disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Ou seja, se nós estivermos unidos, se nós deixarmos nossos interesses pessoais e olharmos para o povo, STF, Senado, Câmara de Deputados Federais, nós temos que olhar para o povo brasileiro que está morrendo.
Mas Jesus sabia o que dizia. À luz da palavra, o povo está esquecendo de Deus, está esquecendo de orar, está se entregando às coisas apenas mundanas. Nós vamos nos colocar diante de Deus, nação, e pedir discernimento. Mas essa minha humilde palavra como cidadão brasileiro é direcionada para os nossos poderes, que estão mais interessados em seus objetivos particulares do que na nação brasileira. Olhai para a nação. Não vamos dividir para que não nos percamos. Assim disse Jesus. O país, a nação, a casa que se divide em si mesma, ela não subsistirá. Não vai acontecer isso com o Brasil. Em nome do Senhor Jesus nós profetizamos o Brasil cheio, um Brasil abençoado, um Brasil próspero, e assim será. Amém.